Olá, eu sou Erlan Tostes, professor, teólogo, escritor e, meus livros, links, cursos que eu ministro vão estar aqui embaixo, porque eu não quero perder muito tempo falando de mim. Quero falar um pouco sobre o debate que houve no podcast Inteligência Limitada em 27 de maio de 2025. Dois pastores e dois rabinos discutindo sobre as escrituras sagradas da perspectiva judaica e da perspectiva cristã. Eu falo isso porque houve um desvio do foco da discussão que deveria ser algo muito mais técnico, muito mais aprofundado nos textos, na hermenêutica, nas formas de interpretação, mas acabou virando um grande bate-boca e houve uma pergunta que foi colocada no momento, que eu quero fazer um react aqui com vocês, fazer um comentário, que acredito que não foi muito bem respondida, e eu acho que existe uma riqueza muito grande que a gente não pode perder apenas por conta de um bate-boca gigantesco que houve no podcast, né? Depois vocês podem colocar, se vocês não viram, o link vai estar aqui, mas são 3 horas e 46 minutos de podcast, sendo que deve ter dado líquido aí uma meia hora mesmo de discussão em alto nível. Outras 3 horas foram só de bate-boca. A questão é que foi feita uma pergunta pelo rabino Dudu Levinson, se não estiver enganado o nome dele, Dudu Levinson, e ela não foi respondida. Ela foi respondida, mas de uma maneira muito mais teológica do que prática. Eu quero reagir junto com vocês e a gente vai ver. Começo com a fala do pastor César Cavalcante sobre Jesus sendo o Cordeiro Pascal. Vamos lá. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Então, tudo aquilo... Bom, porque Isaías 53 nós entendemos... Não porque está escrito, porque na sua opinião ele era o Cordeiro perfeito. Bom, primeiro porque o João Batista, que tinha linhagem de sumo sacerdote, e uma das questões que o sumo sacerdote era responsável era para apontar qual era o cordeiro que morria pelo pecado do povo. E o João Batista diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acrescentando, ele é o Cordeiro perfeito porque ele não tinha pecados. Exato. Então, por exemplo... Moisés quis morrer. O que isso importa para a menina do Colégio Bandeirantes de 2025? Não é assim que funciona. Não, porque essa era a pergunta. Mas assim não funciona. Tá bom. Assim não vai funcionar. Mas eu respondo o que importa para a menina. Vamos lá. Eu quero saber. A Bíblia diz... Mas eu não estou interrompendo por a Bíblia diz... Olha, essa questão é muito importante, talvez não tenha o devido cuidado na hora de ser analisada. O que Jesus ser o Cordeiro perfeito sem pecado, o que isso importa para uma menina adolescente do Colégio Bandeirantes em São Paulo em 2025? Ou, de maneira mais geral, o que isso importa para a humanidade? Veja a resposta que vai ser dada. A Bíblia diz no Novo Testamento que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Como o centro do judaísmo era o sacrifício, o sangue, porque sem o sangue não há expiação. Por exemplo, vocês têm 10 regras principais e 603 que gravitam em torno dela. Vocês conseguem viver sem quebrar as 10 principais? Conseguimos. Então você nunca desejou outra mulher. Não, é que se você lê nos comentários... Não, entendi a sua pergunta. Então, eu vou ser direto na pergunta. Você consegue viver sem quebrar os 10 mandamentos? Eu acho que os 10 mandamentos, sim, e os 613 não. Entendeu? Porque quando você lê nos comentaristas do Talmud, não cobiçarás, não é simplesmente não pensar em outra mulher, entendeu? Quer dizer, se você pensar, você controlar esse pensamento, você vai estar cumprindo o mandamento. Aqui uma discussão paralela a que eu realmente quero trazer para esse vídeo, mas é interessante ver a hermenêutica judaica como é completamente diferente da hermenêutica cristã. E a hermenêutica cristã não é a igreja que estabelece, é Jesus quem estabelece. Que o rigor da lei está na intenção, no intento do coração e não necessariamente na praxis, na ação. Existe algo que é premeditado anteriormente dentro de nós, que é um ensaio para a ação pecaminosa, mas esse ensaio já é pecaminoso. Então Jesus já fala sobre a intenção, sobre a ira, sobre irar-se contra o irmão, sobre xingar, sobre estar desejoso a uma mulher que não é sua ou um cônjuge que não é seu. Então, na hermenêutica judaica, não. Há uma passividade
para a questão do coração e do intento, né? Mas, de novo, essa não é a questão, mas já dá aqui para ver, dá para ver cores diferentes, interpretações diferentes, né? Mas vamos continuar. Não tô querendo. Eu quero dizer, mas continue o teu raciocínio. Então, Digamos que sim ou que não. Então vamos lá. Obviamente, nenhum ser humano sai ileso dos 613 mitzvot. Isso, somos pecadores. Exatamente. Exato. Ninguém consegue ser salvo porque diz assim, eu sou bom, tá aí, ó, puxa minha ficha. Concordo. E eu nunca errei em nada. Não dá. Não dá. Logo, essa pessoa, ela precisa do sacrifício para estar diante de Deus. E o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Mas hoje em dia, o que seria? Para a menina do Bandeirantes. Na teologia cristã, nós enxergamos que Jesus Cristo, depois que o João Batista aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, por ser sem pecado, por ser um cordeiro Completo. sem defeito, Sem defeito, igual tá na completo, Torá, igual tá na exatamente, ele morre pelo pecado da Mas humanidade. é aqui que eu quero te E perguntar. todas Desculpa, aquelas... é que assim, calma, você já vai falar, calma, você já vai falar. mas não é porque eu quero E falar. todas É porque aquelas aqui- figuras que gravitam em torno da ideia do sacrifício se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Eu Então acredito em nós tudo que você tá cristãos... Mas Que bom, a minha pergunta é que bom, prática, nós é assim, cristãos a menina cremos... do Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal, Jesus que era perfeito morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela. Que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? Amor Essa é uma pergunta muito interessante. Feita por alguém questionável, né? Pelo prosseguimento aqui do podcast, ele vai ter alguns probleminhas em respeito aos seus adversários e ao próprio host do podcast. Mas a questão é, a pergunta dele é muito boa. O que a perfeição de Jesus, ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ter morrido por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, do seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso impacta hoje para a menina do Bandeirantes, ou para qualquer adolescente, para qualquer jovem, para qualquer idoso, para qualquer ser humano, para você que está aí do outro lado da tela, ouvindo minhas palavras agora, o que isso muda na sua vida, na minha vida? Agora, e não lá para frente, não lá pro pós-morte, mas agora, o que muda? Porque ele está dizendo que a menina continua fazendo dancinha no TikTok com uma cruz pendurada, com imoralidade, com diversas formas, e a resposta do César, ela toca na pergunta dele, mas não chega no centro. Vou ver o que o pastor César Cavalcante responde. A moralidade do povo cristão não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade. Eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você. Essa é uma saída ruim, tá? Ela não leva em consideração a validade do argumento, ela só mostra como esse argumento atinge a todos. A hipocrisia, ações imorais de pessoas que estão debaixo de um estandarte da doutrina, seja judaica, ou seja cristã, seja islâmica, não importa, mas a doutrina religiosa fala X, a pessoa faz Y. Isso é hipocrisia, isso é um assinte contra a sã doutrina, contra a prática da religião. Ok, mas isso não responde à pergunta. O que Jesus ser o Cordeiro perfeito impacta, muda, transforma a vida da adolescente, do jovem, do ser humano, do brasileiro do século XXI? O pastor César não responde essa pergunta. Ele usa de um subterfúgio para poder demonstrar a equiparação do ataque que vale para mim, vale para você, portanto ele deve ser anulado. Não deve, ele deve ser respondido. Vamos continuar que ele vai demonstrar isso.
O que existem de judeus imorais, Não, tem também, igual. produzindo conteúdos imorais, Igual. falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Eu concordo. Então, Eu se não você tô contra a concorda, questão. então tira o argumento. Não, você entendeu. Ele está muito mais focado em tornar a frase do adversário inválida do que respondê-la. Porque existe uma resposta. Jesus transforma, sim. Jesus ser o Cordeiro perfeito, ter morrido por nós, impacta a vida hoje. E não apenas nos dá um bilhete para o pós-morte, para estarmos junto com ele no paraíso. Vamos continuar aqui, fechar esse ciclo para eu poder trazer uma proposta de resposta para o Rabino. Volta ao meu argumento. O meu argumento é o seguinte: o judaísmo, o nós judeu, cristãos cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu pelo pecado da humanidade. Se a humanidade, se o irmão lá tá fazendo dancinha do TikTok com a crucifixo, é um problema mas a minha dele, não pergunta meu. não foi pra atacar. Deixa eu tentar explicar, por isso é pontual. Deixa eu dizer o que é que tá legal o papo, porque ele entendeu. Não, é só pra... senão a gente vai perder senão a gente vai perder todo o ponto, mas só pra você entender. A minha pergunta era... Eu tô bem calmo. A minha pergunta... Não, só um minuto. Você sabe o que é que a menina ganha entregando a vida dela para Jesus? quê? Ela ganha a vida eterna. É uma palhaçada igual do muçulmano do Hamas que se mata, explode o ônibus pra ganhar a vida eterna. Tá, aqui a gente para porque a partir daqui, quando o Rabino traz a comparação com o Hamas, a discussão explode e as pessoas perdem, enfim, a compostura. Mas o ponto continua. Sabe, a resposta tanto do pastor César de tentar invalidar o questionamento do Rabino, quanto a proposta de resposta do Tassos Licurgo, que é falar que o que ela ganha é vida eterna, são respostas insuficientes. Por mais que estejam corretas, mas são respostas insuficientes. E vamos lá, agora volta a tela cheia aqui. Bom, vamos lá, o que muda Jesus ser o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo e ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores? O que isso muda na vida da menina do Bandeirantes? Além de dar vida eterna para ela. Existem elementos, a gente coloca aqui um marco entre o pré-morte, né, e o pós-morte. O pré-morte é o quê? A nossa vida. São elementos que desde o nosso nascimento até a nossa morte estabelecem o cotidiano, nossas ações, nosso ser tá aqui. Aí tem um pós-morte que é o quê? Julgamento e decisão a respeito do destino da nossa alma. Se é uma vida eterna com Cristo, se é uma morte eterna separado de Cristo. Ok? Havendo esse tipo de definição, a resposta eu não sei se ele é pastor, né? A resposta do Tassos Licurgo é a entrega da vida da menina do Bandeirantes para o Cristo que morre sem defeito, é uma entrega que garante uma vida eterna. Garante o pós-morte. Só que a pergunta, ela é do pré-morte. A pergunta é sobre nossa vida, sobre o que muda para hoje. Eu vou falar alguns elementos que estabelecem o que muda para hoje. Vamos lá, a vida de uma pessoa que entrega o seu ser para Jesus só pode ser transformado se essa pessoa está habilitada para o tal. Digamos que essa pessoa tinha vícios, essa pessoa tinha comportamentos ruins, essa pessoa roubava, essa pessoa matava, essa pessoa fazia coisas no cotidiano. A partir do momento que ela entrega a sua vida para Jesus, não é apenas uma questão de procedimentos que são alterados, comportamentos que agora deixam de acontecer e dão lugar a novas coisas. É uma transformação sobrenatural que ocorre. É o apóstolo Paulo que, na beira do caminho para Damasco, ele encontra Jesus, escamas caem de seus olhos e demonstra uma transformação espiritual que Paulo passou de perseguidor para perseguido. Passou de alguém que caçava cristãos para alguém que entregou a sua vida e mudou seus comportamentos, amando a Jesus. Jesus é uma pessoa. É alguém que está disposto a morrer, não apenas está disposto, mas morreu. E esse sacrifício perfeito habilita as pessoas a viverem uma nova vida. Não apenas a terem uma vida eterna, isso é realidade, os pastores responderam bem. Mas antes de ter essa vida eterna começa agora. A vida no pós-morte começa no pré-morte, começa agora.
com pessoas sendo transformadas, pessoas abandonando vícios, pessoas buscando santificação, o Espírito Santo passando a habitar nelas. Todo esse procedimento é particular do mundo espiritual sobrenatural que vive em nós a partir do momento que entregamos nossa vida para o Cordeiro Perfeito que morreu. Não fosse Jesus um Cordeiro Perfeito, nós não estaríamos livres das amarras do mal. Nós só podemos hoje sermos libertos do poder do pecado porque Jesus venceu o pecado sendo o Cordeiro que não tinha pecado, morrendo não tendo pecado, ressuscitando não tendo pecado, e nós ressuscitamos com ele. O apóstolo Paulo escreve na sua epístola aos Romanos, no capítulo 6, ele descreve que o nosso batismo, a nossa porta de entrada no corpo de Cristo, se dá através de um ritual que simboliza nossa morte com Cristo e nossa ressurreição com ele. Nós morremos e agora, morrendo com Cristo, ou seja, a conversão é um processo de morte, nós morremos para nosso ser que era pecaminoso, morremos para alguém que nos controlava, morremos contra o pecado. E agora, com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida, para uma vida transformada. A menina do Bandeirantes, agora ela pode escolher rejeitar uma vida de imoralidade. Uma pessoa que vivia uma vida dissoluta, uma vida de pecado, essa pessoa agora ela pode conhecer aquele que venceu o pecado através do seu sacrifício. E conhecendo, essa pessoa pode dizer: não quero mais viver para aquilo que me dá prazer, para aquilo que alimenta a minha carne. Eu quero viver para Cristo. Eu quero viver uma nova vida. E isso só é possível porque Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de mim. E agora eu tenho ferramentas. Que ferramentas são essas? A leitura da palavra de Deus, a oração, a santificação, o jejum, o devocional, minha vida de confissão, minha vida buscando um relacionamento, uma intimidade com Deus, a ponto de quando o pecado bater a minha porta, quando a vontade da imoralidade sexual, a vontade da imoralidade social, quando os pecados aceitáveis na sociedade baterem a minha porta e me convidarem para praticá-los, eu vou poder falar o seguinte: não. Eu não vou praticar esse pecado, por quê? Porque eu amo o Cristo que morreu por mim quando eu era pecador e ele não tinha pecado nenhum. Ele me amou e em resposta a esse amor, eu escolho uma vida plena com ele. É isso, Rabino Dudu, é isso que muda completamente a nossa vida e isso que nos diferencia do Hamas, nos diferencia de religiões que querem matar em nome de uma vida eterna. Eu vivo uma vida de serviço, amor e santidade justamente porque eu já ganhei a vida eterna. E essa vida eterna começa agora. Começa em 2025, começa agora. No momento em que entreguei minha vida, a eternidade me alcança. E é isso que eu tinha para compartilhar. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, esclarecido alguma dúvida, tocado em questões que talvez passam despercebidas quando a gente deixa nossos ânimos aflorarem. Fique à vontade aqui para seguir o canal, para se inscrever, compartilha com seus amigos, sabe aquele galera que gosta de ficar debatendo na internet? Às vezes um pouquinho de calma ajuda a esclarecer as questões. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!